Agora tenho o prazer de chamar ao palco para dar continuidade a esse tema o Biratã Iori, doutor em Economia, presidente executivo do CIEP, Centro Disciplinar de Ética e Economia Personalista, economista-chefe da Aster Asset Management, autor de vários livros, entre eles o primeiro livro de economia austríaca brasileira, Economia e Liberdade, a Escola Austríaca e Economia Brasileira, em 1995, professor da UERJ, Dom Bira. Bom dia a todos. Eu não posso deixar de começar essa palestra dizendo da minha imensa alegria de poder participar de um evento desse tipo. Parafraseando um grande intelectual brasileiro que habita em Brasília, eu poderia dizer que nunca antes na história deste país se viu um evento de tanta importância. Obrigado. Especialmente no ano em que nós, brasileiros, vamos ser forçados a relembrar uma obra famosa de Shakespeare, em que um personagem chamado Hortêncio teve que fazer uma escolha entre duas maçãs podres. No caso, nós teremos 4 ou 5 maçãs, todas elas putrefatas, nauseabundas e com todas essas características. Bem, vamos ao que interessa, que é eu vou tentar dar uma visão de como os austríacos encaram os mercados. E aí é um sumário do que eu pretendo falar rapidamente, começando, é claro, por uma introdução, em que eu tento dar uma definição de como os austríacos veem a economia do mundo real, a economy, não a economics. A economia nada mais é do que a ação humana ao longo do tempo, nos mercados, tudo sublinhado, né, sob condições de incerteza genuína. Essa definição é muito importante, embora à primeira vista pareça ser uma coisa muito simples. E os elementos da teoria são o conceito básico, fundamental, seminal de ação humana, a teoria austríaca do valor, o problema da limitação e da dispersão do conhecimento e o do subjetivismo, e o conceito de incerteza genuína. E um elemento muito importante, que é o conceito de tempo dinâmico real ou tempo subjetivo. Ação humana. Mises chamou de praxeologia ao estudo da ação humana sob o ponto de vista das suas implicações formais. E a ação, definida pelo Mises como qualquer ato voluntário, no sentido de se passar de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório, esse conceito é básico e não se restringe à economia, daí a praxeologia ser uma ciência multidisciplinar. O conceito de ação, quer dizer, as escolhas que nós fazemos sempre achando que, repara que eu falei achando, ou seja, há uma certa incerteza, achando que se nós fizermos ou adotarmos aquela ação, nós vamos ficar mais satisfeitos do que se não adotarmos. Mas isso não vale só para os atos econômicos, posso até generalizar, para tudo que nós fazemos na vida. Desde que nós nascemos, estamos lá deitados no nosso berço e o nosso pai nos dá um brinquedo, 2 brinquedos, nós vamos escolher brincar com um deles naquele momento. Isso é ação humana. Se alguém me oferece, você quer comprar essa garrafa de cerveja ou essa outra aqui de água mineral? Eu digo, não, agora eu não estou com sede, não quero beber nem cerveja nem água mineral. Também é ação. A ação pode ser deixar ou deixar de fazer. Naquele momento, repara na ênfase que eu dou, naquele momento eu não estou com sede. Pode ser que daqui a 2 horas eu
venha beber tanto a cerveja como a água mineral, ainda peça mais. Essa questão do tempo é fundamental. A proposição básica da praxeologia é que o incentivo para qualquer ação é a insatisfação. Ninguém vai agir a não ser que esteja insatisfeito, pensando em melhorar o seu estado, o seu conforto, a sua satisfação e, portanto, diminuindo a sua insatisfação. E esse axioma é universal, ele vale para 2 PhDs em finanças em Wall Street e vale para 2 semi-analfabetos, um habitando, por exemplo, um palácio em Brasília, ou vale para 2 índios na Amazônia. Aquele que está vendendo sempre vai querer cobrar mais, e aquele que está comprando sempre vai querer pagar menos. E ponto final. Quem não agir assim é louco. Faz parte da natureza humana. E não depende de grau de instrução, e não depende de nenhum limite geográfico. Uma teoria construída sobre essa proposição básica, fundamental da ação humana, ela não é válida só para um país ou para uma região. Nós tivemos, no final do ano passado, eu e Hélio, num evento em que um determinado participante dizia que acima da linha do Equador, no hemisfério norte, ele era liberal, mas abaixo da linha do Equador ele era intervencionista. Isso é uma tremenda bobagem, isso é uma tremenda bobagem. A teoria austríaca do valor, o meu colega Barbieri brilhantemente já expôs, embora também premido pelo tempo, né? O valor depende da utilidade marginal e, para os austríacos, é determinado subjetivamente. Nós podemos voltar à questão do valor, por que algumas coisas valem tanto e outras não valem nada? O que determina o valor? Aí nós voltamos ao século XII, o primeiro que tentou responder formalmente foi São Tomás de Aquino, que quase chegou à resposta completa. Ele percebeu que o valor dependia de utilidade, né, utilitas em latim, e da raritas ou raridade, escassez, mas faltou ele juntar as peças. Os pós-escolásticos, economistas brilhantes, como, por exemplo, São Bernardino de Sena, Santo Antonino de Firenze, Aspilcueta Navarro e muitos outros, foram grandes economistas e estudaram questões que hoje, no século XXI, quando nós lemos algumas obras desses autores, parece que nós estamos tratando com problemas atuais. Eles estudaram inflação, tributação, excesso de governo, mercados, valor, mas a resposta definitiva só foi encontrada, como todos nós sabemos, em 1871, ao mesmo tempo, por 3 economistas: Karl Menger, né, o médico fundador da escola austríaca, William Stanley Jevons, em Londres, e Leon Walras, na Universidade de Lausanne, na Suíça. O valor depende, então, chegou-se a essa conclusão, da utilidade marginal. Uma outra questão é a da limitação do conhecimento, que foi bastante enfatizada por Hayek, com as suas premissas fundamentais. O conhecimento dos participantes dos mercados, ele sempre é limitado e, além disso, ele se encontra disperso, ele está espalhado desigualmente. Uma das principais características dos austríacos é o subjetivismo na sua teoria. E esse subjetivismo se baseia na pressuposição de que o conteúdo da mente humana e, portanto, os processos de tomada de decisão, ou seja, a ação humana, isso não pode ser determinado rigidamente pelos eventos externos, mesmo que esses eventos sejam objetivos, como, por exemplo, a renda do consumidor, no caso de uma escolha de um bem de consumo. Se nós entendemos dessa maneira o subjetivismo, nós abrimos imediatamente espaço para a criatividade e autonomia das escolhas individuais. E, portanto, para o individualismo metodológico, aquela visão de que os resultados dos mercados resultam de atos de escolha individuais. É o individualismo metodológico, em contraposição ao coletivismo. Daí os austríacos rejeitarem a macroeconomia. Experimenta entrar em uma padaria e pedir meio quilo de PIB ao atendente.
Ah, eu quero comprar meio quilo de PIB e me disponho a pagar tantas unidades do nível geral de preços. O funcionário da padaria vai dizer, ó, meu amigo, não chegou ainda. Volta na semana que vem. Quer dizer, isso não existe. O Brasil não pega no telefone, não telefona para a Itália e diz assim, ô, Itália, eu quero importar massas. Nem do outro lado atende uma mulher vestida de verde, vermelho e branco, dizendo, eu sou a Itália, o que o senhor deseja? Não, é um empresário brasileiro que vai ligar para um empresário ou uma empresária italiana e os dois vão negociar. O mundo real não é um mundo da fantasia. Países não exportam, países não importam, são exportadores e importadores que fazem isso. Comprar não é melhor nem pior do que vender. Por que exportar passou a ser uma coisa boa e importar passou a ser uma coisa ruim? Isso é outro absurdo. É uma troca voluntária. Para quem está vendendo, quem está exportando, comprar um excelente negócio, mas vender um excelente negócio, mas também é para quem está comprando, porque se a escolha for voluntária, né? Então, a teoria econômica deve lidar com os fatores que determinam as escolhas e não com interações ou funções matemáticas entre magnitudes objetivas. Como enfatizaram em um livro bastante influente os professores Mário Rizzo e Gerald O'Driscoll, chama-se A Economia do Tempo e da Ignorância, né? Subjetivismo e ação humana dinâmica sob condições de incerteza não bayesiana, ou seja, não probabilística, são ideias absolutamente inseparáveis. Quando um agente econômico, vamos pensar na palestra anterior do professor Barbieri, aquele debate do cálculo, como era a cabeça dos socialistas, e como a cabeça deles está distante da realidade. Quando um agente econômico escolhe um determinado curso de ação, você toma uma ação agora, mas essa ação vai ter implicações futuras. Então, você tem que considerar um curso de ações. As consequências dessa escolha vão depender, pelo menos parcialmente, dos cursos de ação que outros indivíduos escolheram, estão escolhendo ou ainda vão escolher no futuro. Olha como a coisa é complexa. Se considerarmos um mundo em que impere a autonomia das decisões individuais, isso significa que o futuro ele não é apenas eventualmente desconhecido, ele é desconhecível, ele não pode ser conhecido e nem pode ser aprendido no momento. A ignorância, entendida como imperfeição no conhecimento, ela não é um estado que possa ser eliminado totalmente ou assintoticamente por algum processo. Por isso, os expedientes analíticos, ou os modelos que costumam transformar a ignorância numa simples variante do conhecimento, esses modelos não refletem a ação humana no mundo real. O conceito de incerteza genuína é corolário da aceitação das hipóteses de ignorância e de tempo real. E as implicações mais importantes da ideia de incerteza genuína são, primeira, é impossível listar todos os possíveis resultados provocados por um determinado curso de ação. E segundo, importante teoricamente, a passagem da incerteza, que na teoria econômica convencional costuma ser tratada como uma variável exógena, né, o famoso ceteris paribus, para a categoria de variável endógena. A teoria convencional, só a partir dos anos 70, é que incorporou como variável endógena a incerteza em termos de expectativas, né, os teóricos da escola de expectativas racionais. Mesmo assim, trata essa incerteza de uma maneira probabilística, que não corresponde à visão austríaca. E lá no Menger, você já tem essa visão da incerteza como uma coisa que não pode ser mensurável.